E a aulinha de hoje é desse lindão aqui. Olha que perfeição desse soprar. Maravilhoso. A minha tag ainda não tá costurada, só coloquei aqui para ver como que ficava. E esse soprar ficou medindo 43 de diâmetro, 176 é o peso dele, 176 gramas. Me diz aí o que você achou desse soprar. Para você que quer um soprar menor, eu te aconselho a diminuir uma carreira aqui, que ele vai ficar ótimo, viu? Ele vai ficar ótimo de tamanho. O meu eu fiz nesse tamanho a pedido da cliente, certo? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Para esse passo a passo, eu vou usar o Max Colo da Círculo. Essa cor aqui é a vermelho círculo 3402. Vou usar também para fazer um detalhe o fio Encanto 100% viscose. E a cor desse aqui é o ouro 7577. Vou usar a minha agulha 3,5 da Círculo. Gente, ela focou e desfocou a tesourinha. E eu sempre gosto de usar uma agulha mais fina para me auxiliar nos arremates. Essa aqui é 1,75. Será que ela vai focar? Isso. A cola que eu vou usar é essa aqui. Eu gosto muito dessa cola porque ela tem essa pontinha fina e facilita bastante na hora de fazer os arremates do fio Encanto, certo? Vou usar também uma tag. E também usar marcadores. Eu sempre gosto de usar marcadores. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, com o meu fio vermelho, eu vou aqui fazer o meu anel mágico. Eu pego o meu fio, ponho aqui em cima dos meus dedos, seguro. Então, eu venho e dou uma volta no meu dedo, certo? Aqui eu seguro. E eu vou fazer, então, puxar esse fio e vou travar. Aqui ele já está seguro. A partir daqui, eu vou fazer mais 2 correntinhas. E dentro desse círculo mágico, eu vou fazer pontos altos. Eu vou fazendo aqui os meus pontos altos até completarem um total de 14 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Completei aqui os meus 14 pontos altos. Agora eu vou fechar este círculo. Puxar bem aqui para ele fechar bem fechadinho. E antes de prosseguir, eu vou pegar minha agulha fina, vou puxar esse fio aqui, ó. Tem aquela correntinha que a gente travou. Essa correntinha aqui, ó, que a gente travou o fio, nós vamos inserir a nossa agulha e levar ela lá para trás. Aqui a gente puxa o nosso fio. E aí aqui a gente vem na outra correntinha de cima, só numa alcinha aqui, vamos levar esse fio lá para trás. Aqui a gente vem na correntinha de cima, na terceira correntinha, e vamos puxar ele para frente. Puxou para frente, vamos agora levar ele por alguns pontos. Repuxou aqui. Por alguns pontos a gente vai levar esse fio. A gente já tá fazendo o arremate, viu? Esse arremate aqui não precisa nó. Pode fazer desse jeito aqui, que ele não desmancha. Aqui ele já tá arrematado.
Então vamos levar por alguns fios e aqui pronto, está arrematado. Vamos agora, esse ponto ficou assim meio esquisito, mas não posso desmanchar porque eu já fechei, né, o círculo mágico. Então vamos só dar uma ajustada aqui. Pronto. Ajustei, vamos fazer novamente o meu ponto. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos vir aqui nessas correntinhas aqui. Bem na correntinha que a gente puxou o fio, vamos inserir a nossa agulha. Deixa eu tirar esse zoom. Agora eu estico um pouquinho aqui o meu fio e eu venho aqui, ó, no próximo ponto, bem na cabecinha do ponto, na alcinha de trás, eu vou puxar essa laçada lá pra trás. Puxei, vou dar uma ajustada aqui. Agora eu venho pela frente, eu vou abraçar todo o meu, as duas laçadinhas, a de trás que eu puxei a laçada e mais a da frente. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou introduzir a minha agulha, puxo o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo e uma corrente. Esse já é o primeiro ponto alto da próxima carreira. Na primeira carreira a gente tinha 14 pontos altos, agora nessa próxima a gente vai fazer aumento, cada ponto alto vai ter um aumento, então a gente vai ficar com 28 pontos altos. Então eu vou fazer aqui os meus e já eu volto. Então eu terminei aqui de fazer a minha carreira, sobrou aquela alcinha do ponto que a gente levou para frente, lembra? Então a gente vai introduzir aqui nessa alcinha, é bem apertado, mas a gente consegue. Puxar o meu fio e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Bem apertado, mas a gente consegue. Fiz então os meus 14 aumentos. Eu vou fazer o que agora? A partir daqui, a gente vai fechar diferente. Nós vamos ignorar esse primeiro ponto e vamos no segundo, bem em cima nessa cabecinha aqui de trás, na cabecinha do ponto alto. Vamos introduzir a nossa agulha e puxar o nosso fio fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu estico um pouquinho o meu fio e eu venho aqui, ó, no mesmo ponto, na laçadinha de trás. Eu vou inserir a minha agulha e puxar essa laçadinha lá para trás. E desfiou aqui. Vamos de novo. Puxar minha laçada. E quase que eu tô saindo fora aqui, né? Dá uma ajustada aqui. Agora eu venho pela frente. Busco o meu fio e aqui eu faço meu ponto baixo e uma corrente, certo? Agora aqui, nós já vamos, aqui é a nossa terceira carreira. Nós vamos fazer aqui um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Vamos começar aqui com um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. Fiz o meu aumento. Próximo ponto, um ponto alto. Essa forma de fazer essa base, olha só, note que não tem marcação, não dá para ver onde foi os aumentos, não dá para ver aonde teve emenda, então ele fica bem sutil. Então é essa forma aqui que a gente vai fazer essa base, certo?
Então vamos lá, fiz o meu ponto alto, no próximo eu vou fazer o meu aumento. E assim eu vou fazendo até o final da carreira, fazendo um aumento e um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Eu vou fazer aqui o meu e já eu volto pra gente fechar e fazer a próxima. Terminando aqui a minha terceira carreira, lembre sempre de ir ajustando o teu ponto, colocando na superfície reta e vai, não é esticar, é só ajustando para os pontos e ficar no lugar. Olha, aquele fio, onde que ele tá, depois se você quiser, não é necessário, se quiser só cortar, pode, mas se quiser pingar uma colinha aqui, pinga, depois corta. Olha o acabamento como fica maravilhoso. Então aqui a gente vai fazer um ponto alto. E aqui nesse espacinho a gente vai fazer o aumento. Como eu disse, é bem apertado, mas dá para fazer. O nosso último ponto é o aumento. Certo? Vamos ignorar o primeiro ponto. Vamos aqui em cima do segundo ponto alto, introduzir a nossa agulha. Puxa o nosso fio, fechou. Agora eu venho aqui, ó, tiro a minha agulha e venho na laçadinha de trás, puxo essa laçada. Aqui eu dou uma ajustada, o ponto não pode, desculpa, gente. Essa alcinha aqui, ela não pode ficar nem muito grande e nem muito pequena para não repuxar. Agora que eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar o meu fio. Aqui eu faço um ponto baixo e uma corrente. Esse é o meu primeiro ponto alto, certo? Agora no próximo ponto, aqui nesse próximo ponto, nós vamos fazer mais um ponto alto. 2 pontos altos sozinhos, agora um aumento. Então, essa carreira vai ser assim: um aumento e 2 pontos altos sozinho, durante toda a nossa carreira. Fez os 2 pontos altos sozinho, um ponto alto em cada ponto alto de base, eu venho aqui no próximo e faço o meu aumento. Então a nossa quarta carreira é dessa forma. Vamos fazendo um aumento e 2 pontos altos sozinho, para os aumentos não ficar em cima do aumento anterior. A gente vai distribuir dessa forma, certo? Eu vou fazer o meu e já volto. Então aqui eu terminei a minha carreira. Eu vou fazer o meu último aumento aqui nessa alcinha. Um ponto alto e 2 pontos altos. Vamos fechar ignorando o primeiro ponto, vem no segundo, busco meu fio. Busquei o meu fio, solto a agulha, venho na laçada de trás, busco a minha laçada e levo lá para trás. Aqui eu dou a minha ajustadinha. Então eu vou pela frente, busco o meu fio novamente, ponto baixo e uma correntinha. Aqui nós vamos fazer aumento nesse próximo ponto. Vamos fazer aumento aqui mesmo. Vamos fazer um aumento aqui mesmo onde ele está. Fiz meu aumento. Gente, mas eu tô só querendo sair fora. Fiz o meu aumento.
Agora eu vou fazer 3 pontos altos seguidos. 1, 2 e 3. Fiz os meus 3 pontos altos seguidos. Eu venho aqui e faço o meu aumento. Então, essa carreira aqui, de número 5, vai ser assim: 3 pontos altos sozinhos e um aumento, 3 sozinhos e um aumento. Eu vou fazendo aqui os meus, a minha carreira. Quando for para fechar, eu volto aqui para a gente fechar junto e iniciar a sexta carreira, ok? Então aqui vamos fechar nossa carreira, nosso último espacinho. Vamos fechar aqui em cima do segundo ponto alto. Eu busco o meu fio. E aí eu venho aqui. Sempre no mesmo ponto alto, certo? Na alcinha de trás. Puxo a minha laçadinha. Dou uma ajustada. E venho no mesmo lugar, busco meu fio, ponto baixo e uma corrente. Aqui eu venho no próximo ponto alto e faço o ponto alto. No próximo ponto alto eu faço aumento. Fiz o meu aumento. Próximo ponto, ponto alto. O próximo, ponto alto. O próximo, ponto alto. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer 4 pontos altos sozinhos e um aumento. Nessa terceira carreira a gente teve um ponto alto de intervalo. Na quarta carreira a gente teve 2 pontos altos. Na 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira a gente teve 3 pontos altos de intervalo. Agora nós vamos ter 4 pontos altos. Aqui eu vou fazer o meu aumento. E vamos seguir em frente, fazendo dessa forma. Um aumento e 4 pontos altos sozinho, certo? Vou fazendo aqui os meus e já eu volto para a gente fechar essa carreira e iniciar a próxima carreira. Sempre lembre de colocando o teu trabalho em uma superfície, na mesa, não sei onde você está fazendo, mas sempre lembre de fazer isso para o teu trabalho ficar perfeito. Então aqui a gente está terminando a nossa sexta carreira. Aqui ainda falta mais 2 pontos para fechar a carreira. Eu vou fechar então a minha carreira aqui, nesse ponto alto. Puxo o meu fio, solto a minha agulha, venho na laçadinha de trás. Eu puxo a minha laçada. Dou a minha ajustadinha aqui no ponto. Eu venho e busco toda por aqui. Ponto baixo e uma corrente. Certo? Vamos seguir com pontos altos. Se antes a gente estava fazendo 4 pontos altos sozinhos e um aumento, agora a gente vai fazer 5 pontos altos e um aumento. Então aqui nós já temos 3.
4 pontos altos, cinco pontos altos. Aqui a gente já vai fazer um aumento. Fazer esse aumento aqui, quando a gente vier finalizando aqui, a gente faz o último ponto alto dos 5, porque aqui a gente tem 4. Então aqui eu vou seguir fazendo os meus 5 pontos altos. Dois. Três. Quatro. E 5 pontos altos. Não, gente. Aqui são 5 pontos altos mesmo. Vou fazer o aumento no próximo ponto. Próximo ponto alto. Então aqui a gente completou os nossos 5 pontos altos sozinho aqui. A gente vai finalizar com um aumento, certo? Então vamos seguir aqui fazendo 5 pontos altos sozinhos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos sozinhos. Agora a gente vem e faz o aumento. Certo? Então vamos seguir assim, fazendo 5 pontos altos sozinho e um aumento. Quando chegar no final eu volto pra gente fechar e começar a próxima carreira. Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Quatro, fazer o 5º ponto alto. E aqui o meu aumento, porque eu comecei com ponto alto, então vou finalizar com aumento. Então vou fechar minha carreira. Passar o meu fio para trás. Aí, ficou retorcido. Vamos desfazer e fazer novamente. Agora dá certo. Então ajustei o meu fio. Aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Fiz o meu primeiro ponto alto. Vamos seguir agora fazendo pontos altos. Vamos fazer agora 6 pontos altos. Porém, nós não vamos fazer 6 pontos altos seguidos. Por quê? Porque nós temos um aumento aqui e temos um aumento aqui. Então, nós precisamos fazer um aumento bem no meio desses dois aumentos. Então, nós já vamos fazer um aumento aqui nesse próximo, para que os aumentos não fiquem em cima de aumento. Fiz aqui o meu aumento, agora eu vou fazer 6 pontos altos. E aqui eu começo a distribuição. 6 pontos altos e um aumento, 6 pontos altos e um aumento, até finalizar. Aqui nós vamos finalizar com 4 pontos altos, porque já tem 2 pontos altos aqui, certo? 2 pontos altos, 3,
4, 5 e 6 pontos altos. Fiz os meus 6 pontos altos, eu venho aqui e faço o aumento, certo? Então eu vou seguir fazendo a minha carreira e quando chegar aqui eu volto. Bom, gente, terminei aqui a minha carreira de número 8 e agora eu vou fazer a última carreira. Para você que quer fazer o teu suplá um pouco menor, desse jeito aqui já tá bom, viu? Você pode fechar a carreira e fazer uma carreira de pontos baixos sem aumento, ok? Como o meu suplá é maior, a pedido da minha cliente, e eu vou fazer mais uma carreira. Então eu vou fechar aqui a minha carreira. E vou então iniciar a minha carreira de número 9. Se você for fazer também um suplá maior igual o meu, então vamos junto. Lembrando que isso varia muito da tensão do ponto de cada um, tá? Quem tem o ponto pequeno pode fazer os 9 carreiras sem medo, que não vai dar muito grande. Agora, quem tem o ponto largo, aí é só 8 carreiras mesmo e ainda fica grande. O meu ponto é médio, então nem é grande nem é pequeno. Se eu for fazer outro suplá, que não seja a pedido da cliente que fique maior, eu vou fazer com 8, que vai ficar bom. Então eu vou aqui fazer o meu primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos. Agora vai ser 7 pontos altos e um aumento. Eu fiz 5 pontos altos e aqui eu vou fazer um aumento. Na carreira anterior, a gente fez 6 carreiras de aumento. Olha só, aliás, 6 carreiras e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Que 6 carreiras, Diana? 6 pontos. 6 pontos altos e um aumento. Agora vão ser 7 pontos altos e um aumento. Aqui eu tenho 5 pontos altos. Quando finalizar a carreira, eu vou fazer os outros 2 pontos altos aqui. Então eu fiz um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou então fazer aqui o meu aumento. Certo? Então, eu vou fazendo aqui o meu e já eu volto pra gente fechar e fazer uma carreirinha de pontos baixos ao redor da nossa peça. Aqui eu terminei então a minha carreira, fiz o meu aumento e vou só completar esse grupo de pontos altos aqui, que ficou faltando 2 pontos altos. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos sem nenhum aumento.
pesar essa base aqui para me ver quanto que ela tá pesando. Somente a base. Então a minha base ela tá pesando 77 gramas. Vou fazer aqui os meus pontos baixos. Aqui eu faço uma correntinha. E sigo fazendo pontos baixos. Não pode ser apertado esses pontos baixos, porque como a gente não vai ter aumento, se fizer apertado, ele vai ficar emborcando. Então tem que fazer uns pontos baixos bem soltinho, para que a nossa peça fique perfeita. Então vou fazendo aqui os meus pontos baixos e quando terminar eu volto aqui. Então aqui eu terminei a minha carreira de pontos baixos. Aqui eu poderia cortar esse fio para fazer um acabamento perfeito, mas essa já é a minha última base, porque na verdade esse que eu tô fazendo é uma encomenda que eu tenho, ó, 7 bases, na verdade 6. Essa é a 7ª base e essa é a 8ª que eu finalizei, para poder mostrar para vocês. Então, se você for fazer uma encomenda, eu te aconselho fazer todas as bases primeiro. Depois que você fizer todas as bases, você vem com o bico. É assim que eu faço. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Fechei com ponto baixíssimo. Essa que é a hora de pesar, porque aquela hora eu não tinha finalizado, né? Eu finalizei a base. Aquela hora eu tinha finalizado a base, que é uma base para qualquer suplá. Mas agora eu finalizei a base desse suplá. Então eu vou pesar para ver quanto que ficou pesando a minha base para esse suplá. 84 gramas que ficou pesando essa base. Certo? Agora eu vou passar o meu fio encanto antes de vir com o bico, porque facilita e muito. Se você deixar para passar o teu fio encanto aqui depois que fizer o bico, ele dá mais trabalho, é mais trabalhoso. Então eu prefiro fazer assim. Vou passar então o meu fio encanto aqui. Então aqui eu vou pegar o meu fio encanto e eu venho em qualquer lugar, bem aqui entre o ponto baixo e o ponto alto. Em qualquer lugar eu pego aqui, eu insiro a minha agulha e vou puxar. Eu deixo aqui mais ou menos esse tanto de fio para fazer o acabamento depois, o arremate. Então eu seguro essa pontinha lá por trás, eu seguro aqui com esse dedo. Então aqui eu vou costurando pontos baixíssimos, não muito apertado e não muito frouxo. Você tem que fazer isso aqui deixando o fio bem à vontade, para não repuxar a tua peça. Aqui você já pode soltar essa pontinha que não desmancha mais não. Então vamos costurando aqui, fazendo ponto baixíssimo por toda essa circunferência. Não pode apertar, não pode afrouxar demais, certo? Eu vou fazendo aqui e quando chegar no final da carreira eu volto aqui pra gente fazer o arremate juntinhos, certo? Então aqui eu finalizei a minha carreira. Eu fiz a minha última, o meu último ponto baixíssimo. E esse aqui vai ficar sem fazer, porque a gente vai agora, vamos cortar o nosso fio. Aqui eu puxo esse fio aqui, com a minha agulha mais fina, eu venho aqui.
insiro a minha agulha lá, ó, de fora para dentro, puxo esse fio para lá. E agora eu venho lá de baixo para cima, eu vou inserir a minha agulha bem nesse ponto aqui, nesse ponto que eu acabei de fazer. E a minha agulha, ela tem que sair dentro dessa laçada. Saiu dentro da laçada, eu pego esse fio e puxo lá para trás. Certo? Agora aqui nós vamos fazer o acabamento final, que é, vamos colar. Eu uso essa cola aqui, ó, por conta desse biquinho dela, que facilita demais o meu trabalho. Então eu vou colocar aqui uma quantidade de cola aqui nesse intervalozinho, onde que vai ficar o nó. Aí eu venho com meu fio, não pode apertar muito para não repuxar. Ó. Então vamos esperar ele colar. Depois que ele cola, eu vou pegar esse fio pra cá e esse pra lá. Eu vou entrelaçando aqui por alguns pontos, só no fio dourado, tá? Eu vou entrelaçar e já eu volto. Então veja só, eu já entrelacei desse lado e agora eu tô entrelaçando desse outro lado aqui. E o que eu vou fazer? Antes de chegar lá no final, onde eu vou deixar o meu fio, eu vou aplicar um pouco dessa cola logo aqui, antes de chegar lá. Para ficar um acabamento bem seguro. E aí eu venho com a minha agulha, venho puxando por mais alguns fios. E aqui, vejo que não ficou aquele acabamento feio, amontoado por cima dos outros. Agora aqui, ao final, eu não vou mais entrelaçar, então eu vou colocar a cola em uma ponta e na outra ponta. E vou colar bem o meu fio, para não soltar, certo? Olha só. Não ficou repuxado, não ficou um acabamento feio. Aqui eu vou só recortar e olha só. Então é assim que eu faço meu acabamento no fio encanto. E agora a gente vai para o bico. Vamos então iniciar o nosso bico. Mas antes deixa eu dar uma dica. Para você que vai fazer o seu suplá só com 8 carreiras, você vai ter que fazer uma adaptação. Por quê? Essas alcinhas aqui, elas têm que ser múltiplo, aliás, elas têm que ser número par, porque se você fizer em número ímpar, não dá certo o bico. Então, tem que ser número par. Com 9 carreiras, deu certinho. Então, 42 alcinhas. Agora, se você for fazer só com 8 carreiras, você vai ter que fazer uma adaptação. Por 2 ou 3 vezes, você vai ter que pular, ao invés de pular 2 pontos, você vai ter que pular 3. Porque aqui, ó, a gente faz ponto baixo. A gente faz o ponto baixo, aí pula 2 e no terceiro faz outro ponto baixo, pula 2 e no terceiro faz outro ponto. Para dar certo com 8 carreiras, você vai ter que pular, ao invés de pular 2, pular 3. Por 2 ou 3 vezes, porque o número de alcinha tem que ser número par, certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer alcinhas de 4 pontos, 4 correntes. 1, 2, 3, 4.
eu pulo 2 pontinhos de base, venho no terceiro, faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pula 2 e no terceiro eu faço meu ponto baixo, certo? Então essa carreira aqui não tem segredo. 4 correntes, pula 2 de base, no terceiro faz um ponto baixo. É só isso essa primeira carreira, tá? Então eu vou seguir aqui e já eu volto pra gente continuar, porque a partir da segunda carreira já vai ter diferença. Já vai ser diferente aqui as nossas alcinhas. Vão continuar sendo alcinhas, porém com uma diferença pra gente fazer esse desenho aqui. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acabei finalizando a minha carreira e cortando o meu fio, nem lembrei de vir aqui contar para vocês. Mas essa alcinha aqui, essa carreira eu fechei ela normal. Cadê? Onde é que tá o final dela? Deixa eu encontrar aqui. Ah, eu já cortei, já arrematei, já cortei. Mas olha só. É porque o meu fio tava bem pouquinho. Então eu já cortei para começar com um novo novelo. Do jeito que eu vim, fiz as 4 correntinhas, eu vim e fechei em cima do ponto baixo da primeira alcinha, certo? Aí eu já arrematei. A gente vai começar agora com um novo fio. Mas eu vou mostrar bem aqui para vocês como é que faz, tipo, se eu não tivesse cortado, tá? Eu vou fazer um negócio bem aqui. Se eu não tivesse cortado, como era que a gente ia fazer? Eu vou até pegar outra base ali para mostrar melhor. Eu cortei por quê? Porque o meu fio, ele tá bem pouquinho, ó. E eu não quero fazer emenda nesse bico. Então eu cortei para começar com outro fio. Mas eu vou fazer... Aqui foi... Quando eu cheguei no final, né? Eu fiz 4 correntinhas, fechei aqui no ponto baixo e arrematei. Né? Mas eu tenho que mostrar para vocês. Eu tenho que mostrar como que fecha e sobe a outra carreira sem precisar vir pro meio andando com pontos baixíssimos. Eu vou fazer o seguinte, como esse aqui já tá arrematado, eu vou pegar uma outra base e vou mostrar para vocês como que eu faço. Então eu peguei aqui uma outra base e a gente vai fazer junto aqui então para me mostrar como é que eu faço, né? Então vou começar novamente uma carreira. Mas eu não vou fazer a carreira toda, eu vou fazer só uma parte, só para me poder fechar e mostrar para vocês como que eu faço, né? Então eu vou puxar aqui o meu fio e vou fazer um ponto baixo. É bom que eu já aproveito e já mostro como é que eu inicio essa carreira. Porque os meus supply eu faço primeiro as bases, e depois que eu faço todas as bases é que eu venho fazendo o bico. Eu faço as bases e passo o fio dourado. Depois é que eu venho com o bico. Então tá. Aqui eu vou subir, né, o ponto baixo. Eu puxei na alcinha de trás, agora eu venho e puxo as 2 alcinhas e faço meu ponto baixo. Aqui eu subo 4 correntinhas. Aquele lá eu fiz diferente porque eu não tinha cortado o fio. Mas é assim que eu faço. Aquele lá eu não tinha cortado o fio. Então eu vou fazendo 4 correntinhas. Eu pulo 2 de base e venho com ponto baixíssimo, né? Tudo bem. Vamos supor que eu fiz a carreira todinha e cheguei aqui no final. Vamos lá. Bem aqui. Uma, 2, 3, 4. Só para eu poder mostrar para vocês.
Cheguei aqui para fechar. Eu não fecho com 4 correntinhas, fechando aqui para subir com correntinhas, com ponto baixíssimo, não. Eu faço assim. Eu faço 2 correntinhas. Eu laço a minha agulha e eu venho aqui. Eu vou fazer o quê? Um ponto baixo, ponto alto, deitado. Ponto alto, deitado. Tá desfiando aqui. Deixa eu ver onde foi que eu peguei. Fiz o meu ponto alto deitado. Aqui eu já fiquei na metade, né, da cordinha. Eu não precisei vir com ponto baixíssimo pra ficar no meio. Não, aí aqui, o que é que eu vou fazer? Para iniciar a minha próxima carreira, aí lá eu vou lá para aquele, tá? Porque aqui eu já ensinei para vocês e eu teria que estar aqui no centro. É como se eu tivesse andado com ponto baixíssimo, cheguei aqui no centro, certo? Agora vamos lá para aquele. Então aqui, como a minha carreira já tá fechada, eu vou fazer o seguinte, eu pego a minha agulha, eu não sei como que você faz, mas eu faço assim. Lacei uma vez na agulha, eu venho aqui, ó, ponto baixo. Aí eu vou fazer 1, 2 correntinhas. 3 correntinhas, aliás. Eu venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui são 5 correntinhas, as nossas alcinhas, certo? Eu venho aqui, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Ó. Aí eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no mesmo lugarzinho, mesmo espaço e faço um ponto baixo. E vai ficar assim. Deixa eu tirar aqui para ver, não tá dando para ver direito, né? Assim fica melhor. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho na próxima alcinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo espacinho eu venho e faço um ponto baixo. Então vai ser assim que eu vou fazer toda essa carreira. 5 alcinhas, 5 correntinhas, prendo com ponto baixo aqui na alcinha, aí 3 correntinhas e prendo novamente no mesmo espacinho. Vai ficar assim a nossa carreira, tá? Então vamos seguindo em frente. Quando chegar aqui no final eu volto, certo? Então aqui eu terminei a minha carreira, olha. Parece que vai dar errado, né? Não é verdade? Parece que vai dar errado, mas não vai dar errado, viu? Confia no processo que vai dar certinho. Então aqui nós chegamos, ele vai ficar assim desengonçado mesmo, viu? Até você fazer o bico, ele vai ficar assim desengonçado. Então, chegamos aqui ao final. Eu vou fazer as minhas 2 correntinhas. Laço a minha agulha e venho aqui, ó, no pezinho do meu primeiro ponto baixo aqui dessa alcinha de 3 correntes. Eu venho aqui no pezinho do ponto baixo. Tá um pouco difícil de pegar. E eu vou fazer aqui o meu ponto alto. Fiz o meu ponto alto, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo. Essa carreira aqui,
eu vou terminar essa alcinha aqui quando eu der a volta, que chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui, as 3 correntinhas e fechar aqui. Então, na próxima carreira, a gente vai fechar diferente. Uma carreira a gente fecha do jeito que eu fechei agora, e a outra carreira a gente fecha do jeito que eu acabei de falar. Eu vou fazer essa carreira aqui, e aí eu volto aqui para finalizar junto com vocês. E aí, a partir da terceira carreira, a gente vai só repetir a primeira e a segunda. Então, vamos fazer essa aqui. E aí, quando terminar, eu venho aqui. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer as 5 correntinhas. E eu venho aqui na alcinha de 5 correntes e faço o meu ponto baixo, 3 correntinhas. E venho no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. É importante fazer esses pontos baixos aqui bem apertadinho, que é para ele não ficar saindo do lugar, sabe? Para ele ficar firme em um lugarzinho só. Então, faço bem apertadinho esse ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho na minha próxima alcinha de 5 correntes, um ponto baixo bem apertadinho mesmo, 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espacinho, na mesma alcinha, bem apertado, viu? Então, é assim que a gente vai fazer a nossa segunda carreira. Eu vou fazer e volto aqui pra gente finalizar junto. Então, eu cheguei aqui, olha, ao final da minha carreira. E tá bem esquisitinho, tá? Mas não se preocupa que vai dar certo. Vai dar certo, confia. Eu fiz aqui as minhas 5 correntinhas. E aqui é onde a gente começou com um ponto baixo. Então, a gente vem, faz um ponto baixo aqui antes desse ponto baixo. 3 correntinhas. E aí, a gente fecha aqui, ó, nesse ponto baixo. Fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai seguir com ponto baixíssimos até a terceira correntinha. Então, observa que a primeira carreira a gente fechou de uma forma e a segunda carreira a gente fechou de outra forma. Então, vai ser desse jeito. Uma carreira a gente fecha de um jeito, outra carreira a gente fecha de outra. Aí vai só repetindo, certo? Então, aqui eu vou fazer o meu ponto baixo. 3 correntinhas. E mais um ponto baixo aqui dentro. Cinco correntes. Eu venho para o próximo espaço aqui, a próxima correntinha. Eu prendo com ponto baixo, 3 correntinhas. E mais um ponto baixo aqui dentro do mesmo espaço. Certo? Então, nós estamos na terceira carreira. Essa carreira aqui, a gente vai fechar igual fechou essa primeira, viu? Vamos fazer a volta. Quando chegar aqui, eu vou fazer 5 correntes. Aliás, eu vou fazer 2 correntes, laço a minha agulha e fecho com ponto alto aqui no primeiro ponto baixo. Certo? É assim que a gente vai fazer. Uma carreira a gente faz de um jeito, outra carreira faz de outro jeito. Mas, para vocês não ficar confusa, eu vou vir e vou fechar junto, porque nós vamos fazer
essa terceira carreira e mais uma carreira desse jeito, certo? Então vamos lá, vamos fazer mais essa carreira aqui. Chegamos aqui ao final da nossa carreira e nós chegamos aqui. Então nós vamos fazer aqui 2 correntinhas apenas, enlaçar nossa agulha e vamos vir aqui nesse ponto baixo, fechar nossa carreira com um ponto alto, atravessar a agulha aqui, vou puxar o meu fio e fazer aqui um ponto alto. Assim eu terminei na metade, ficou muito pequeno esse ponto alto, agora crescer mais ele. Pronto. Agora aqui, essa próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de alcinha simples, igual essa primeira carreira aqui. A gente já não vai mais fazer esse desenho aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui pegar, puxar o meu fio aqui pra frente, fazer um ponto baixo. E vou simplesmente fazer uma carreira de alcinha simples. 2, 3, 4, 5. Agora que vai começar o nosso bico vai tomar forma é agora. Ele tá todo desengonçado o bichinho, mas ele vai começar a tomar forma agora. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou fazer aqui a minha carreira e já eu volto. Então nós chegamos aqui ao final da carreira e vamos fazer nossas 5 correntinhas e fechar aqui, ó, em cima desse ponto baixo. Não, a gente vai fechar igual a gente fechou aquela outra. Vamos começar em cima dessa alcinha, nós já vamos começar a fazer a nossa última carreira. 2 correntinhas, laço a minha agulha e vamos fechar aqui com um ponto alto. Fechei com ponto alto, laço a minha agulha e aqui dentro dessa alcinha eu vou trabalhar pontos altos até completar um total de 10 pontos altos aqui dentro. Deixa eu fazer logo um ponto baixo bem aqui. Fazer mais uma correntinha aqui, porque essa alcinha ficou muito apertada. Agora ficou melhor. Certo, agora eu venho, busco o meu fio aqui por baixo e faço um ponto baixo. Agora venho e dentro dessa alcinha aqui eu vou fazer os meus 10 pontos altos. Fiz aqui os meus 10 pontos altos. Agora eu venho na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Venho na próxima alcinha e vou fazer os 10 pontos altos. Então assim a gente vai fazendo essa carreira todinha desse jeito. Uma alcinha eu faço os 10 pontos altos, na outra alcinha eu prendo com um ponto baixo. Vamos fazer toda essa carreira e quando chegar no final da carreira eu volto pra gente finalizar e fazer a nossa carreira de ponto baixíssimo com o fio em canto, ok?
Então, vou fazendo aí que eu vou fazer o meu e já volto. Aqui nós terminamos a nossa carreira. Então, a gente vem aqui em cima desse ponto baixo e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nós já podemos cortar o nosso fio. Então, já cortei aqui o meu fio. E nós vamos fazer aquele acabamento perfeito nessa peça. Deixa eu ver. 3, 6, 9. Só tem 9. Fazer o último ponto. Então, 10 pontos altos aqui. Cortei o meu fio. Puxo. Quem quiser fazer com agulha de tapeceiro, fica à vontade. Eu não gosto, eu facilito a minha vida com essa que dá de fazer e fica perfeito. Eu venho aqui, ó, tem esse primeiro ponto aqui, eu vou inserir a minha agulha de trás para frente, pego o meu fio e puxo lá para trás. Agora eu venho aqui, nesse ponto aqui de onde saiu o fio, eu venho aqui por trás. Eu pego as duas laçadinhas aqui, ó, de trás. Pego meu fio e trago para trás. E olha só o acabamento. Agora aqui é só fazer o arremate. Ai, meu Deus. Diane, como que tu faz teu arremate? Vamos lá. Sem agulha de tapeceiro. Com essa agulha aqui mesmo. Eu vou partir o meu fio aqui ao meio, que ele tem 6 fios, então eu ponho 3 para um lado e 3 para outro, e venho aqui, ó, uma alcinha aqui, puxo uma perna, e aqui eu vou dar 2 ou 3 lacinhos. O primeiro não precisa apertar, porque se apertar vai danificar o teu ponto aqui. Fiz um laço, vou fazer mais um. Eu vou fazer só 2, olha. Agora aqui eu venho entrelaçando esse fio, escondendo ele, certo? Eu vou trazer ele para cá, eu vou esconder aqui dentro desse leque aqui, olha. Então é só a gente vir trazendo e escondendo ele. Chegou aqui, vamos esconder ele por dentro desses pontos aqui. Tá vendo como dá para fazer sem precisar uma agulha de tapeceiro? Mais fácil, mais rápido. Espera aí, enganchou a agulha aqui. Mais fácil, mais rápido. Então é isso, vamos esconder aqui. Escondeu, pode cortar, que não vai sair. Mas quiser pingar um pinguinho de cola, eu sou muito precavida, eu além de eu esconder, eu pingo uma colinha. Ou quem quiser pode também fazer com o fio de seda. Do jeito que tá aqui, ó, pinga o fio de seda aqui e corta e pronto, estamos conversados. Vamos fazer a nossa carreirinha agora de ponto baixíssimo no fio encanto. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, mais ou menos pela metade do leque, para facilitar o acabamento. O outro eu fiz começando aqui com um ponto baixo, mas vai ficar melhor desse jeito aqui para fazer o acabamento. Que a gente vai fazer o arremate igual a gente fez daqui, esse aqui, fica melhor. Então, puxei a laçada, eu seguro essa ponta e eu venho costurando aqui o meu ponto baixíssimo até chegar aqui. Não aperta, porque se apertar vai ficar feia a tua peça, vai repuxar, então não aperta. Também não pode afrouxar demais. Cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixo.
Fiz o meu ponto baixo, começo novamente aqui, desde o primeiro ponto. Não esquece nenhum ponto, precisa fazer os 10 pontos. Pode deixar o teu fio à vontade. Não aperta de jeito nenhum, por se apertar não vai ficar legal a tua peça. Cheguei aqui novamente, ponto baixo. E assim eu vou seguindo, quando chegar aqui eu volto pra gente finalizar. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora eu vou cortar o meu fio. Eu não sei cortar com essa mão. Só sei com essa, gente. Agora eu pego, puxo o meu fio. Então eu venho aqui com a minha agulha fina, de trás para frente, pego o meu fio e puxo lá para trás. Agora eu venho aqui atrás, ó, insiro a minha agulha aqui nesse último ponto e a minha agulha vem sair aqui dentro dessa laçadinha. Então eu puxo o meu fio lá para trás. E está finalizado. Vamos fazer agora o arremate. Com a minha cola, eu venho aqui. Vou colocar a minha colinha bem aqui no lugar que eu vou fazer o meu nozinho. Então eu venho e faço isso. Não aperta muito, se apertar vai danificar o teu trabalho. Então você aperta aqui até secar, que é super rápido. Aqui depois é só entrelaçar esse fio por alguns pontos de um lado e do outro, pinga mais um pinguinho de cola na pontinha e corta. Está terminado o nosso trabalho maravilhoso. Então este foi o resultado do meu trabalho. Olha isso, que perfeição. Amiga, qual a nota que você dá para esse trabalho? Me conta que eu quero saber aqui nos comentários. Pode dizer qual é a tua dúvida, que eu vou responder. Terei o maior prazer em responder vocês. Então é isso. Eu espero que você goste desse passo a passo. Que Deus te abençoe ter ficado até aqui. Inscreva no canal, ative o sininho, porque tá vindo muita novidade, viu? Muitos passo a passo eu tô trazendo pro canal. Esse mês de novembro vai ser passo a passo o mês inteiro. Tem muita coisa linda. Então, fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.